Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos numa semana abençoadíssima, estamos numa semana cheia de paz, de alegria. E hoje, quarta-feira, estamos juntos em nome de Jesus. Solta o louvor de alegria em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede em Fortaleza, e todos os dias pela manhã eu estou com vocês trazendo, meu irmão, boas notícias em nome de Jesus, porque boas notícias nós só encontramos na santa palavra de Deus. Solta o louvor, aumenta o louvor em nome de Jesus. Isso, meu irmão, adore, glorifique o santo nome do Senhor. A murmuração é o louvor para o diabo. É exatamente. Quando você murmura, você está exaltando. Murmurar, o que é murmurar, pastor? Reclamar, meu amigo. Reclamar, minha amiga. Então, nessa manhã de quarta-feira, não reclame. Mas está tão difícil, pastor. Parece que tudo está indicando, tudo está me empurrando para a reclamação. Então, em nome de Jesus, comece agora a remar contra essa maré de problemas e situações difíceis. Em nome de Jesus, de vez murmurar, glorifica o nome do Senhor, agradece Ele. Isso, nessa manhã de bênção, agradece pela sua casa e sua família, em nome de Jesus. Pai, eu junto com essa pessoa, eu na minha fé com essa irmã, com esse irmão, com essa pessoa independente do credo religioso, independente, meu Pai, da distância, para o Senhor não tem distância. Nós oramos e usamos a fé que temos em Ti. Vem abençoar o dia dessa pessoa. Esta pessoa, meu Deus, que anda aflita, anda triste, abatida, porque as coisas não estão acontecendo. Neste momento, através da oração, entregamos tudo na sua mão, porque a sua mão poderosa, protetora, a sua mão ajudadora, toca agora na vida dessa pessoa e ajuda ela, ajuda ele. Esse que está com o coração aflito, porque tem que tomar decisões importantes nesse dia, Pai, abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Agradece a Deus, vá abençoando os teus filhos, suas filhas, você tem a unção de Deus na sua mão, então toca agora na sua família em nome de Jesus Cristo, tá bom? Você esperou esse momento para tomar café comigo. Vamos tomar um cafezinho? Você gosta de tomar café? Eu gosto de tomar café. Enquanto eles estão preparando o café, vou deixar aqui. Tome nota, o telefone do WhatsApp, 98675-7493. Muito obrigado, irmão Riquelme. Eu tô aqui com o meu café. Vamos ver se ele tá quentinho, viu? Tá quente, tá cheiroso. Tá quente, meu irmão. Solta aí um louvor bonito em nome de Jesus Cristo, tá bom? Estou tomando um café com você todas as manhãs. Eu tenho certeza que o nosso Deus tem o melhor para a tua vida, tá? A nossa igreja fica onde, pastor Isaías? Fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza, e você é o nosso convidado. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza, na mesma rua do 34º Distrito Policial. Isso mesmo, não tem como errar, na mesma rua do 34º Distrito Policial, na Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Falar em missionário R.R. Soares, solta aí, estou seguindo a Jesus Cristo. É isso mesmo, eu te convido, em nome de Jesus, a participar de uma das nossas reuniões que vai ter hoje. Hoje é reunião em prol da sua casa, da sua família. O bem maior que Deus te deu. Se você não ora e não busca pelos seus, você é pior que o incrédulo. Quem fala isso não sou eu, é a palavra de Deus. Então vem buscar por sua casa, por sua família. Vem declarar a bênção de Deus no seu lar. E Deus, meu irmão, quer ver você feliz, alegre, transformado, restaurado, sabendo que o nosso adversário, ele faz de tudo para impedir essa alegria, essa felicidade, essa prosperidade. E prosperidade não é só em questão ao dinheiro. Não, mas quando você cresce como pessoa, como pai, mãe, esposa, marido, você cresce em todos os âmbitos, tá bom? E eu declaro a bênção de Deus nessa casa em nome de Jesus. Diga assim, ó: Pai, muito obrigado pela minha casa e minha família.
mas você tem que buscar por ela. E hoje nós vamos buscar em prol da sua casa, da sua família. Eu declaro a bênção de Deus. Você vai prestar atenção agora na chamada, no que vai acontecer na nossa igreja hoje. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Vamos lá. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Que bonito, pessoal. Passei algumas vezes e vi ela no meio da rua pedindo dinheiro. E eu chorei muito. Mas nunca parei de orar. E hoje ela está aqui. Da última vez que eu vim aqui, eu moro no Edis Queiroz, estava vindo toda semana, todo domingo. Vem agora. E eu pedi para que Deus trouxesse ela. Esse aqui é meu filho também, ó. Sim, está sendo Eduardo. liberto. E Deus está me abençoando, está honrando. Eu nunca vou desistir, porque o maior prazer da minha vida é servir a Deus e trazer toda a minha família para Deus. Eu vim do mundo, eu tive um problema sério que ninguém sabia, só eu e Deus sabia. Eu tive compulsão sexual. Eu não podia ver uma mulher. Era 24 horas na minha cabeça. Eu estava ficando louco. E Deus me libertou. Hoje, eu estou falando aqui, Deus sabe que é verdade. Tem muitos homens que não acreditam. Mas eu não tenho um desejo mais por outra mulher a não ser a minha. Que forte. Já há mais de 20 anos que eu sou casado com a Liege. Amo a minha mulher. E nunca pensei, tá entendendo, que eu pudesse sair daquela situação quando eu vivia no mundo. E hoje eu posso dizer que o Espírito Santo existe e que Deus abençoa, porque eu não tinha força para sair. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho um prazer em viver. Todos os dias da minha vida eu acordo hoje com alegria. E eu não vou descansar enquanto não chegar todos os meus parentes na presença de Deus. Tenho 62 anos, tenho 5 filhos, 3 netas e 3 bisnetos. Sou um homem ricamente abençoado. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. E hoje eu vou estar aqui orando por sua casa e sua família. Nós vamos fazer a oração da proteção familiar. Isso mesmo. É a unção sobre a sua cabeça. É a unção sobre a sua família. Você vai fazer isso. Você vai receber a unção sobre a sua cabeça e também vai levar essa unção para os teus familiares. As pessoas vão ser tocadas e abençoadas, consagradas com o poder de Deus. Eu espero você nessa quarta-feira, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã. Também tem a reunião ao meio-dia. Existe também a reunião das 3 horas da tarde e também às 19 horas. Você e sua família não pode faltar. Vem buscar pela sua família. Pastor, eu estou passando uma luta no meu casamento que é inexplicável. Nós não conseguimos ter uma conversa. São brigas, são discussões. É uma falta de paz. E você já observou quando existe uma discórdia entre você e teu marido, você e tua esposa, a vida financeira também de vocês dá tudo errado? Você não parou para observar isso? Para observar isso. Você que está passando uma luta financeira, já observou que tem discórdia entre você e sua esposa? E toda vez quando vocês se unem, toda vez quando vocês estão perto um do outro, na mesma fé, na mesma concordância, estão buscando mais a Deus, as coisas fluem? Para pensar.
Vem buscar em nome de Jesus, em prol da sua casa. Vem buscar em prol da sua família. Hoje eu quero orar por você em nome de Jesus. Mas tem uma palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eles vão colocar agora na tela 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10. Por favor, coloque. Isso, em tela cheia. A Bíblia fala assim, ó. Agora, por favor, amigo que está aí, coloca na versão ARA. Presta atenção nessa versão que me chamou muita atenção. A Bíblia fala assim, ó. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí a Bíblia fala no versículo 11. Coloca o 11. Agora, olha isso aqui, pessoal. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha para o pastor aqui, presta atenção. Eu não sei o que aconteceu, eu não tenho ideia do que aconteceu com você para você ficar magoado, chateado ou desanimado. Mas a mágoa e o ressentimento que você tem de algo ou de uma pessoa faz você dar vantagem para o seu inimigo. Como assim? Nós estamos em uma luta espiritual. Nós vivemos uma luta espiritual todo dia. O seu adversário, a Bíblia fala que você tem um adversário, o diabo, ele não descansa como você descansa. Ele não come quando você tem... Ele não come igual você quando você tem fome. Ele trabalha todos os dias, 24 horas, para destruir você. Agora, imagina só, se eu permito a mágoa estabelecer uma morada no meu coração, se eu deixo a mágoa estar na minha vida, no meu coração, mesmo quando você tem, às vezes, motivo para ficar magoado, eu quero que você entenda algo agora. A mágoa dá vantagem para o seu adversário. Exatamente. A mágoa dá vantagem para o seu inimigo. E o seu inimigo não sou eu, não é o seu vizinho, não é o seu patrão. O seu inimigo não é aquela pessoa que falou mal de você, não é aquela pessoa. O seu inimigo é o diabo, Satanás. E toda vez que você, meu irmão, luta de manhã, vai trabalhar, busca Deus, você faz tudo certo e as coisas não acontecem, às vezes a sua mágoa é como correntes invisíveis que te prende para viver uma vida completa, para viver uma vida feliz. A mágoa está te atrapalhando. Pastor, eu estou tão magoado. Eu estou tão triste. Fizeram algo, pastor, contra mim que se eu contar para o senhor vai ficar muito chateado. Mas deixa eu falar algo para você. Você tem uma oportunidade agora de limpar o seu coração. Deixa a mágoa de lado. Pastor, mas é tão difícil. Para você perdoar, liberar perdão para alguém, exige renúncia. Qual é essa renúncia? A renúncia de retribuir aquilo que aquela pessoa fez. Você tem que abrir mão disso. Mas, pastor, enquanto eu não fizer aquela pessoa sofrer o tanto que ela me fez sofrer, eu não vou sossegar. Então, você não vai sossegar, exatamente. Você não tem sossego. Você não tem paz. Você anda pesado, aflito, as coisas não estão acontecendo, porque você não quer abrir mão disso. Abre mão disso. Abre mão dessa dor. Porque Deus, Ele fez algo na sua vida. Ele te perdoou. Eu arrisco a dizer, não arrisco não, eu tenho certeza, melhor dizendo. Eu tenho certeza que aquele que não perdoa não pode ser chamado filho de Deus. Perdoa. Pastor, mas o meu caso foi tão complicado. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. É exatamente um vídeo de um homem que perdeu a sua filha para um assassino. E ele teve um momento para falar para o assassino da filha o que ele sentia. Só que esse aí era um homem de Deus. Tem muita gente que fala que é de Deus, mas precisa ser de Deus, como esse homem aqui.
No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Glória a Deus, aleluia, 986757493. Eu estou dando aqui o telefone, o WhatsApp, para você participar. E você que precisa, escuta o que eu estou falando. Pastor, eu preciso de ajuda divina para perdoar. Eu quero perdoar. Eu sei que é isso que está me impedindo de crescer, de romper. Então, manda agora o seu nome. Faz um pedido de oração, pode mandar para mim, 986757493. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu entendi que a minha vida não vai porque eu não perdoo, tá bom? Mas para perdoar, meu irmão, exige coragem também. Exige coragem. Uma pessoa que perdoa, ela precisa de muita coragem para vencer todos os medos, até mesmo o medo de ser traído de novo, né? Mas eu vou te dar uma informação aqui. Você que já foi traído, passado para trás, não foi a primeira vez que aconteceu isso, e não vai ser a última. Pastor, não fala isso não, é verdade. Se você, amigo, ou mulher de Deus, homem de Deus que está me assistindo, não entender que o teu coração é do Senhor, você vai ter grande dificuldade. Nosso Senhor Jesus, a Bíblia fala que na noite que foi traído, ele partiu o pão. Ele deu o pão para aquele que em minutos ia traí-lo. Nós temos que ter o coração semelhante ao do Senhor. Tá bom? Quarta-feira é dia de buscar pela sua família e eu estou aqui para orar por você, declarar a proteção divina, a proteção familiar. Vem, eu te espero aqui. Ainda hoje, 7 horas da manhã, 9, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas, a oração
da proteção, a oração da sua família. Onde é que fica a igreja? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, bem na rua Princesa Isabel, aqui no centro de Fortaleza, e você é o meu convidado hoje, tá? Aqui é a rua Princesa Isabel, você conhece bem aqui, imagens aéreas aqui da rua Princesa Isabel. Pastor, onde é que fica isso? Na mesma rua do 34º Distrito Policial, tá bom? Aí você, achou já o 34º Distrito Policial, aí você chegou na porta da nossa igreja, você vai ver a entrada da nossa igreja, você vai ser muito bem recebido, tem um salão, a recepção, e aqui é o lugar da adoração. Por favor, tela cheia, o povo adorando e buscando o nosso Deus. E você vai buscar, vai adorar, vai servir, vai clamar o santo nome do Senhor e vai sair, meu irmão, desse lugar com a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu te espero ainda hoje, tá bom? Hoje é oração em prol da sua família. Eu declaro a bênção de Deus em nome de Jesus. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Eu não tinha nada. O que eu tinha na minha vida era 7 animais. Eu não conseguia passar de 7 animais. E aí eu mudei para São Luís, já não tinha mais esses animais. E cheguei aqui sem beira e sem eira. E aí veio a dificuldade, entendeu? Veio, as portas foram se fechando. Vivia de favor. Eu andava de pés, porque eu não tinha um centavo para me pagar a passagem. Eu não tinha nada, nem para comer. E eu com 5 filhos, e a minha esposa. Já viu uma mãe querer dar uma coisa para seus filhos e não ter? Uma peça de roupa, um sapato. Se comprava para um, faltava para outro. Eu não tinha roupa, entendeu? Eu vestia a roupa que alguém me desse. Eu digo, eu não aceito. Você conhecer Jesus, eu não aceito isso não. E ali, irmã, a gente começou a assistir o show da fé. Quanto mais eu assistia, mais fome eu tinha de assistir. Aceitamos Jesus como o único salvador da nossa vida. Comecei a servir a Deus. Aí eu comecei a assistir pela televisão, eu já vi começando a mudança, entendeu? Um dia o R.R. Soares, ele esteve aqui na Anel Viário. E ali, quando ele anunciou sobre a história do patrocinador, aquele que sentisse o chamado, e eu já tinha sentido o chamado pela televisão. E aquele chamado começou a tocar no meu coração, né? Te torna patrocinadora. Me tornei patrocinador. Eu fazia de tudo, eu ia pro mato, eu tirava lenha, eu fazia cavão. Para me pagar meu patrocínio. E a partir dali a vida foi melhorando, irmão. Aí quando foi um dia, irmã, eu estava no quintal cortando uma lenha. Eu olhei pro céu. Eu digo, pai, é isso que é a vida que o Senhor quer para mim? Pai, eu sou uma dizimista da tua casa, eu sou uma ofertante, eu sou uma patrocinadora da tua obra, pai. Pai, abre a janela do céu, me dê condição. Eu fui voltando a trabalhar, entendeu? Eu fui parecer no bico. Eu comprei uma carroça na EPA, eu já via fartura dentro da minha casa. Eu comecei a criar bode, eu comecei a criar porco, e a minha esposa criando galinha, e eu na minha carroça e minha vida foi melhorando. Para mim, foi um presente muito grande que Deus deu. Em primeiro lugar na minha vida, Deus. Em segundo, a minha esposa. Em terceiro, meus filhos. Em quarto, animal para mim, mano. Um dia o pastor Franco, ele foi para o nosso bairro. E ele começou a pregar, pregou, e ali, irmã, ele pediu uma ajuda, uma oferta. Mas Deus dizia, é tua hora, é tua hora. Aí quando eu terminei a reunião, eu tinha acesso, aí fui lá onde ele, pastor, eu vou doar um animal do meu. Irmã, eu não passava de 7, eu tinha 13, irmão, 3 assim. Eu tinha uma vaca, eu tinha um bezerro e tinha uma novilha. Irmã, eu tirei um. Eu tirei o melhor, eu tirei o mais bonito. As portas se abriram para mim, irmã. Hoje, irmã, eu já dei animal para meus irmãos, já vendi animal, eu estou com 80 gado hoje. Eu tenho hoje uma propriedade de 50 hectares de terra, estou acabando de cercar, irmã. A minha propriedade não está cabendo os animais que eu tenho. Eu tenho aqui em São Luís uma terra com 178 metros, fora um pedaço que eu dei para meu filho fazer a casa dele. Bom é servir a Deus, irmão. Bom é fazer a vontade do Senhor, irmão. Eu só tenho a agradecer a Jesus. Todo ano eu tiro um animal dos meus, dos melhores, para me dar para Jesus. Ele é tudo na minha vida, irmão.
Nossa vida é outra. Hoje eu me considero rico. Sabe por quê? Primeiro, eu conheço Jesus. A alegria está na presença de Deus. Que eu estava com esse braço aqui. Deixa eu ver o braço, irmã. Esse braço aqui. Isso. Esse braço esquerdo aí. Eu não estava podendo levantar, porque eu fui operada em junho. Então, eu não estava com os movimentos. Fiz fisioterapia, mas agora tinha voltado de novo a dificuldade. Levantava? Levantava com um pouco de força. E até onde levantava? Mostra aí. Não, levantava normal, mas só que eu sentia um pouco de dor. Agora sem dor, levanta. Agora estou levantando sem dor. Aleluia. Vamos aplaudir nosso Deus. Qual o seu nome? É Rui. 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 O que Deus fez, Rui? Eu estou até com vergonha de falar. Não fica com vergonha, não, porque quando Deus opera, o nome dele vai ser glorificado. Pode falar. Eu tinha um caroço aqui na minha bexiga que estava me incomodando. Eu falei para minha esposa. Você chegou com isso? Estava te incomodando? Cheguei. Chegou assim, Rui? Cheguei. E agora eu estou pegando, não estou sentindo nada. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, igreja. E nunca mais vai voltar. Qual o nome da senhora? Qual o nome da senhora? Angelina. Quando eu cheguei aqui na igreja, meu olhos, toda aquela água passando no meu olhos direto. Água, estava lacrimejando. Lacrimejando direto, agora passou. Passou? Passou. Tá vendo tudo bem? Tudo limpo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Você sabe o que quer dizer família? Família quer dizer amor, companheirismo, diversidade, aprendizado de vida, união, unanimidade. A família não é algo que nos é dado perfeita e preparada, mas nos é dada como uma semente que necessita de cuidados constantes para crescer e desenvolver-se. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso trabalhá-la e cultivá-la constantemente com muito amor. Se até hoje sua família tem sido o oposto e só se vê desilusões, brigas, ciúmes, separações, e você está cansado de tudo isso e quer uma mudança total em seu lar, esta reunião foi feita para lhe ajudar. Quarta-feira da Sagrada Família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha colocar a sua família na mão de Deus e lutar para ver a transformação do seu lar por completo. Na Rua Princesa Isabel, número 1103, entre as ruas Clarindo de Queiroz e Duque de Caxias. Estacionamento amplo e gratuito no subsolo. Quarta-feira da Sagrada Família. Olha, tem tempo para tudo. Foi um tempo que Deus mandou o pessoal de Israel, de Judá, os remanescentes, os que estavam lá, para a Babilônia, 70 anos. Agora Jeremias profetiza, capítulo 51, versículo 6, fugir do meio da Babilônia. Os medo-persas estavam chegando e venceram a Babilônia. E livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é um tempo da vingança do Senhor e Ele lhe dará a sua recompensa. E Babilônia teve a recompensa que mereceu. Israel voltou para a terra dele. Não há cativeiro que dure, nem pecado que deve durar. Acerte com Deus que o mal vai cair por terra agora. Vamos orar? Pai, oramos. Eu abençoo essa vida e digo, mal saia dela, vá embora, em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diz, obrigado Deus, eu creio. Deus te abençoe. O nosso Deus está operando maravilhas nesse lugar. A Bíblia fala que aquele que crê verá a glória de Deus. Não é aquele que sente, é aquele que crê. E eu creio. Enquanto eu estou nessa programação, estou orando por você, a presença de Deus vai até na sua casa agora, trazendo uma paz inexplicável e maravilhosa.
trazendo equilíbrio emocional. Você que está sem equilíbrio emocional, nosso Deus te dá agora em nome de Jesus. E Ele mostra claramente a vontade dEle para você, em nome de Jesus, para você vencer. Eu quero mostrar para vocês agora depoimentos das pessoas que vieram à casa do Senhor, tiveram uma experiência poderosa com Deus e elas contam com as suas palavras aquilo que sentiram na reunião. Vamos lá. Tudo foi maravilhoso, toda a palavra de Deus é maravilhosa, graças a Deus. Está aqui o meu pequeno aqui que não deixa negar, hoje foi de bênção. Foi bênção tudo hoje? Foi, que Deus seja louvado. O que Deus fez no coração da senhora? Como que a senhora está saindo daqui hoje? Feliz, muito feliz e abençoada. A palavra tocou no coração? Muito mesmo. Está saindo daqui feliz? Feliz, graças a Deus. Indicaria para outras pessoas? Sim, e venham para a Igreja da Graça, em nome de Jesus. Estamos aqui com um casal abençoado da nossa igreja que está saindo aqui no final da reunião. Queria perguntar para o senhor, qual a expectativa dessa reunião? O senhor está saindo daqui feliz, triste, abençoado, não abençoado? Indicaria para outras pessoas? Fala com a gente aí. Um culto maravilhoso que nem esse realmente transforma a gente e nos dá energia para continuar junto com Jesus. E você, venha para a graça. Amém. Tá saindo aqui abençoado? Muito abençoado e cada vez mais transformado. Feliz? Muito feliz. Glória a Deus. E você que todos os dias assiste essa programação de 6 às 7 da manhã aqui na Rede TV e também pelo canal do YouTube, em nome de Jesus. Você pode mandar sua mensagem também, pode fazer o seu comentário aqui e também pode mandar sua mensagem no 98675-7493. O que você está achando? Deus está falando contigo? Vale a pena estar nessa programação? Eu quero receber a sua mensagem. Também você pode mandar, você que, pastor, eu tenho uma grande dificuldade de perdoar. Eu estou orando em prol disso hoje, em prol das pessoas que têm essa dificuldade de perdoar, tá bom? Então você vai mandar a sua mensagem, eu declaro a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou aqui também com o Pastor Rocha, é isso? Pastor Rocha, bom dia! Bom dia, Pastor Isaías, é isso mesmo, quarta-feira da bênção de Deus. A quarta-feira que você busca a presença do Senhor para abençoar a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Eu, Pastor Rocha, estou aqui pessoalmente te convidando para você estar conosco em uma das nossas reuniões aqui na cidade de Maranguape. Você, Maranguape região, olha, eu quero passar o endereço, o nosso endereço da bênção. É na Avenida Estênio Gomes, número 70, bem no centro ali de Maranguape. Nós temos 3 cultos de bênção nesta quarta-feira, tá bom? Olha, vai ser 8 horas da manhã, 8 horas da manhã o primeiro culto, o segundo 3 horas da tarde e o terceiro às 19 horas. Eu mesmo, pessoalmente, estou aqui na igreja para atender, conversar com você, lhe ajudar em oração em nome de Jesus Cristo, te repreender todo o mal e te abençoar no nome de Jesus. Não fique de fora, venha. Quantos milagres e bênçãos de Deus, pessoas nos procuraram e Deus o abençoou. Não será diferente com você e sua casa, no nome de Jesus. Pastor Isaías, é quarta-feira de bênção, no nome de Jesus. Glória a Deus em nome de Jesus. Olha, pessoal, você vai ficar com a mensagem do pastor Jaime de Amorim, nosso pastor, o pastor dos pastores. Ele vai ser usado agora para te abençoar em nome de Jesus Cristo. Pastor Jaime de Amorim, mais de 30 anos pastoreando a igreja de São Paulo e também sendo responsável pela vida de todos os pastores do Brasil. Ele que é o nosso pastor. Pastor Jaime de Amorim, é com o Senhor trazendo uma palavra para o coração dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. 4:35, Jesus disse: os céus e a terra passarão, minhas palavras não vão de passar. Sim, mas se nós notarmos aqui, é o que? É o que nós faláramos. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, ele vai colocar ali, ó: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Então é o que você diz, você ora e depois muda. Não, eu orei, essa doença está amaldiçoada, esse vício, esse mal está repreendido, eu falei em nome de Jesus, você segura, você sustenta a sua confissão, você sustenta a sua oração. Aí vem um versículo agora importante: mas o justo viverá da fé.
preposição aqui é importante, da fé, daquilo que você ouve de Deus, daquilo que Deus falou ao seu coração, daquilo que você entendeu, você compreendeu das Escrituras, é daquilo que você vive. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós estamos estudando a história de Bartimeu o cego, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Não é história, porque a história nós conhecemos, não precisamos contar a história que conhecemos, o cego que fica na beira do caminho, mendigando, mas são essas revelações, esses entendimentos que Deus nos concede. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Aqui é um relato curioso, porque fala o nome dele e o nome do pai dele. Aqui no Marcos 8, 22, fala de um cego também, de Betsaida, mas nem cita o nome dele. Em João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. Qual era o nome dele? Não tem. Por que daqui? Porque esse homem era um homem excelente, essa é a palavra. E ele, mesmo sendo um homem assim, ele estava à beira do caminho mendigando. E eu falo durante muitos anos que ele é um retrato de muita gente da igreja, que não está em Jericó. Jericó foi uma cidade do passado amaldiçoada por Josué. A pessoa não está no álcool, não está nas drogas, não está na prostituição, mas não está no caminho. Está na beira do caminho. Nós vamos ver isso aqui na frente. Diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem cego, entenda, deve ter escutado o barulho. O que está acontecendo, pessoal? E alguém falou: está passando Jesus de Nazaré. Na hora ele foi despertado, ele acordou para algo que estava dentro dele. Ele falou: Jesus, filho de Davi. Peraí, Jesus não veio, entenda bem, Davi não era de Nazaré, Davi era de Belém de Judá. E por que ele falou? Que ele mostrou um conhecimento. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar a respeito dos milagres. Nasceu nele uma esperança. Qual? Um dia eu posso encontrar esse homem. Nasceu dele uma fé, uma convicção. Ele muda a minha história o dia que eu encontrar com ele. A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Vamos ver ali Jeremias capítulo 10, versículo 15, por favor. Vaidade são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Ainda nesse entendimento, Lucas capítulo 19, versículo 44. E te derribarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Ele não podia perder o tempo da visitação dele. Era o tempo de... Quando é que acontece para nós? Quando estamos ouvindo uma mensagem que ela salta o coração, ela mexe conosco, ela fala dentro de nós, ela nos desperta. É o tempo da nossa visitação, e às vezes não prestamos atenção. É aquele tempo que a palavra vem, naquela palavra tem a cura que precisamos, naquela palavra tem a libertação que precisamos, naquela palavra está o milagre, mas nós não prestamos atenção. Hoje uma senhora deu um testemunho que durante 2 anos, ela sofreu com depressão muito tempo, mas um dia ela chegou aqui, essa aqui estava cheia, era antes da pandemia, né? E ela estava... Quando eu cheguei, ela disse: pastor, já me pegou o culto logo e falou: olha, se você entrou com depressão aqui nesse lugar hoje, você não vai sair daqui com depressão. Ela segurou a palavra, disse: é para mim. E ela disse: pastor, tem 2 anos, contou no testemunho para o nosso pastor, 2 anos que eu não sei o que é depressão. Quer dizer, ela segurou a palavra. Um outro caso foi uma senhora lá no Rio de Janeiro, missionário, que deu esse testemunho. Na igreja do Mé, é uma igreja pequena que nós tínhamos lá. Hoje nós temos 2 igrejas no Mé grandes, mas essa era pequena, mas era jeitosinha, bonitinha a igreja. E o missionário que ia pregar naquele dia, e uma senhora que tinha um problema sério no útero, necessitando até de cirurgia. Ela pediu o marido para levar lá à igreja, ela teria que fazer exames e levar os exames para o médico. Mas o marido não gostava, e falou, mas xingou e tudo. A mulher tem que levar. Levou, deixou ela na igreja e ficou do lado de fora.
Bem, acabou o culto, ela foi, mas quando ela estava na igreja, o missionário deu uma mensagem. O missionário citou o Salmo de número 100, versículo 4. Veja comigo. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Espera aí a missionária ficava, parece uma coisa contraditória. Jesus disse, eu sou a porta. Como é que ele está dizendo as portas? Por quê? Alguém diz que existem outras religiões, todos os caminhos levam a Deus. Não, não é nada disso. Jesus foi claro, eu sou a porta. Mas por que estavam ali as portas? As portas são as revelações que Deus dá. Tem um caso de um homem que com muito tempo que eu não vejo, né? Mas eu encontrava, toda vez que eu encontrava com ele, ele falava assim, Amorim, eu gosto tanto de você, gosto tanto das suas pregações, mas quando você fala da reencarnação, eu não gosto. Que você disse que não existe. Eu não discuti com ele, porque não temos, porque a Bíblia fala que não tem. A Bíblia mostra, Hebreus 9, 27, ao homem foi dado direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem. Aí alguém diz, mas o João Batista era a reencarnação do Elias. Já expliquei várias vezes. Nunca poderia ser, por quê? Porque o João Batista, o Elias, não morreu. Quer dizer, o Elias não desencarnou. Se ele não desencarnou, como é que ele pode reencarnar? Re é do latim, que quer dizer de novo. Então, como é que ele pode encarnar de novo se ele não desencarnou? Mas não é a mensagem para agora. A mensagem é essa aqui. As portas se abrem. As revelações de Deus. Veio a porta aberta para ela, aquela senhora. E ela segurou. Quando ela voltou no médico com o médico falou para o marido, parabéns. O útero da sua esposa hoje é de uma menina de 20 anos. Ela já era madurinha. Amigo, segura a revelação. Bartimeu não podia perder aquela visitação. Bartimeu disse, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Jesus de Nazaré. Oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, que se calasse. Às vezes a pessoa tenta nos calar também, tenta calar você, está indo na igreja, está perdendo tempo, não é verdade? Vai dar dinheiro para o pastor, você que nunca ouviu isso. Eu não cheguei com o microfone na mão, cheguei sentado também, ouvi muito, pessoa falando tanta coisa, xingando, falando da família, debochando, escarnecendo, os amigos, então, rapaz, você é crente agora, aquilo tudo nós ouvimos, mas ninguém me calou, não calaram o Bartimeu. Porque quando você tem fé, o que é a fé, pessoal? A fé é uma certeza, uma convicção. Então Bartimeu tinha essa convicção. Primeira esperança, quando ele ouviu lá atrás falar de Jesus, filho de Davi. Ele tinha ouvido falar dos milagres, ouviu falar das maravilhas. E quando então alguém anuncia, está passando Jesus de Nazaré, a esperança veio. Ele lembrou daquilo, veio a fé, ele gritou. E diz, versículo 49, e Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Isso é bonito. O que levanta o homem não é uma palavra de um pastor, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz você de volta para a vida. A palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você toma posse. E ele ouviu, ele se levantou, mas aqui está um X. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E tem gente que ouve a voz do Senhor e não se levanta. Por quê? Porque ele tem que se desfazer de algo. Ele tem que abrir mão de algo. Veja comigo aqui na Bíblia Sagrada, Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Há muitos anos um amigo me falou, Jaime, o evangelho requer renúncia. E eu pergunto para você, você responde para você, o que você renunciou já pelo evangelho? Principalmente quando é algo errado, tem que renunciar mesmo, porque senão você não vai entrar no caminho. Você pode ser uma pessoa frequentadora da igreja, você pode ser uma pessoa, não se escandalize, que até prega o evangelho, mas se você, entenda bem, tiver algo que é errado, algo que é imundo, por exemplo, você nunca vai entrar no caminho. Lembra das palavras do profeta Isaías? Isaías 35, 8, por favor. Diz assim, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo.
O imundo não passará por ele. Mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não herdarão. O imundo não entra. Então a pessoa, que eu disse, pode ser até um pregador, não estou falando mal de pregador, nem fazendo alusão a ninguém, entende? Ele pode até ser um pregador, a pessoa pode ser assídua da igreja, mas se ela não se despir, se ela não renunciar ao que é imundo, ela não vai entrar no caminho não. Ela pode até ter se curado, mas vai continuar na beira do caminho. Ela vai continuar na beira do caminho. E não são poucas pessoas, irmão, que não conseguem entrar no caminho. Lembra que o caminho como é que é o caminho? Apertado, né? Estreita é a porta, caminho apertado. É verdade. Eu falei na quarta-feira que é como uma roupa, não estou falando mal de ninguém, mas já aconteceu comigo, acho que aconteceu com você. Você engorda um pouquinho e uma roupa que você gosta não entra mais. Já aconteceu contigo? Você fica com, rapaz, tem que... Olha, e quando não tem mais tecido para largar? Mas a roupa que você gosta, o que você tem que fazer? Se você quer aquela roupa, você vai ter que perder aquilo, perder medida. Irmãozinho, se você quer entrar no caminho, não pode ter nada imundo. Bartimeu, levanta-te que ele te chama. Mas para entrar no caminho, é necessário renunciar o que é imundo. Às vezes até o que não é imundo, quando Deus dá a direção, que é algo que não é pecado, mas não é aquilo que Deus está querendo para você, você tem que ouvir a voz de Deus. Mas estamos falando daquilo que não devemos carregar, porque senão conhecemos Jesus, sabemos quem Ele é, que Ele tem poder de curar, Ele tem poder de fazer maravilhas, mas nós não entramos no caminho. Por quê? Porque não queremos renunciar o que é imundo. Às vezes uma paixão, não estou dizendo que seja o caso de alguém, um desejo proibido que a pessoa tem que renunciar. Às vezes um ódio, uma mágoa, lá vem você com a mesma história de sempre, Quando você houver um ódio no seu coração, você não entra no caminho, você fica na beira do caminho. Enquanto houver o desejo proibido, não entra, então tem que renunciar, abrir mão realmente. E é o que eu digo, a vida de um ressentimento, de uma revolta que você tem de alguém, tem que abrir mão. E foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Meu irmãozinho, o homem poderia aproveitar e pedir outras coisas, não. Ele pediu o que era necessidade dele, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Eu quero voltar a enxergar, eu quero enxergar, né? Eu tenho a vista, eu não tenho vista. A Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Era a necessidade dele, então ele não aproveitou, não pegou carona não, ele continuou naquele propósito dele, e diz, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. É aqui que para muita gente tem sido um problema. Por quê? Porque ele começa a olhar para os outros. Não, porque eu não tenho chance, pastor Jaime, eu não tive muita oportunidade na vida, porque se eu tivesse, para com esse negócio. Quando o Jessé recebeu a visita do profeta Samuel, reúne os seus filhos e vamos à mesa fazer o sacrifício. Quando o Samuel entrou, ele olhou o Eliabe. Era um rapaz de boa estatura, de boa aparência, e ele se enganou, logo olhou, esse aí é o ungido do Senhor. Não é esse não. Samuel, Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor olha para o coração. Tá bom, veio o Aminadab, não era ele também. Veio o Samar, também não era. Aí os outros não vai citar o nome dele. Mas passou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Acabaram-se os jovens? Não. Tem o menor deles. Não é o menor, está lá tomando conta das ovelhas. Manda chamar, não sentaremos até ele chegar. Quando ele chegou, o Senhor disse, é esse. Quer dizer, mesmo que você não seja convidado, meu irmão, Deus é quem faz a obra. E se Deus faz a obra, o que diz Isaías 43:13? Lembra? Vamos ler comigo, ler juntos. Diz, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Como é que você gosta disso aí? Operando eu, quem impedirá? Irmão, Deus opera pela nossa fé. Não é pela fé, nós estamos... mas... Não, é que você não confia em Deus. Não, lá no local de trabalho eu tenho uma pessoa lá, pastora, que não gosta de mim. E ela que decide as coisas lá. Quem decide é o Senhor, irmão. O Senhor é quem decide. Ainda a Bíblia diz que faz com que até os inimigos tenham paz conosco. Mas quando? Quando tivemos a fé.
ouvimos o Senhor, começamos a orar por aquela pessoa que está nos maltratando, nos perseguindo, ou que não vai com a nossa cara, né? Que por causa disso não libera o que ela tinha que liberar para nós. Verdade. Deus vai fazendo a obra, mas nós temos que confiar claramente no que o Senhor Deus diz. Ele está dizendo aqui assim: a tua fé te salvou, não foi a fé de ninguém. Jabes, a Bíblia fala que era foi um homem nascido com dores. O nome Jabes quer dizer nascido com dores. É um personagem da Bíblia, não precisa ler agora. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E a Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos. A mãe dele colocou o nome dele Jabes, porque Jabes quer dizer nascido com dores. Mas por que ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele sabia que Deus tinha poder para abençoá-lo muito. Ele diz: e meus termos amplificares. Sabia. E que do mal eu seja livre. E Deus ouviu. E esse homem, quer dizer, que nasceu com dores, mesmo se tornou mais ilustre dos seus irmãos. A tua fé te levará à presença dos grandes. A tua fé levará você onde você não pensa ir, mas tem que ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Terminando aqui essa parte: e logo viu e seguiu a Jesus como? Pelo caminho. Ele estava curado, ele podia ir embora. Tem muita gente que só quer alguma coisa, ele não entende que Deus tem mais. É verdade. Tem gente que... O missionário encontrou uma vez um homem que foi curado de uma doença grave. Ele disse: o senhor está indo com a igreja? Não, estou indo em igreja nenhuma não. Mas o senhor não foi ninguém? Eu fui para ser curado, mas agora já estou curado. E bom, parece cômico isso, mas tem muita gente assim. Às vezes na nossa família acontece. Tem uma moça que se tornou até esposa de um pastor. Ela manifestava em espíritos, entenda, a família toda trabalhava com esse negócio de espíritos, de demônios, de guias, entidades. E um dia ela manifestou que ela pulou de cabeça, jogou de cabeça numa vidraça de uma loja. Ela chegou na igreja carregada com sangue, que a sogra da irmã dela era da igreja. Aí expulsaram o demônio, ela entrou para a nossa mocidade, começou a frequentar tudo. A mãe dela assim: olha, eu gostei, a igreja te ajudou, mas você sabe que você tem a sua religião. Não, mãe, eu já aceitei Jesus, vou andar com Jesus. Não. E a mãe dela fez uma coisa com ela, que eu talvez não sei se você tivesse, se eu teria fé para isso, se você teria fé para isso. Dentro da casa dela tinha aquele altar que eles chamam de gongar, né? Que tem várias imagens. Ali a mãe dela fazia oferenda dentro de casa. E a mãe dela sempre foi muito submissa à mãe. E disse: você pode estar na igreja, mas a limpeza de casa tem que fazer, e tem que limpar o meu gongar também. E agora? Será que você limparia? Eu tinha que tirar o pó lá dos bichos, lá, das imagens. E ela disse: pastor, eu fazia. Chegava lá e dizia assim: não adianta, Satanás, essa casa é de Jesus, essa minha família é de Jesus. Tem para encurtar a conversa. Eu já há algum tempo que eu não tenho notícia dela, mas quando eu tive a notícia, o pai dela se converteu na hora da morte, aceitou Jesus, e a mãe dela já era obreira de uma igreja. Mas tem que ter, a tua fé te salvou, entenda, não fica culpa, não, mas eu tenho uma família que é assim: pastor Jaime, você está falando que você não está no meu lugar, nem você no meu. Vamos ver isso aqui: a tua fé se salvou e seguiu a Jesus pelo caminho. Mas temos que voltar em Hebreus para terminar o último versículo. Lembra que eu falei que era até o 39? Eu parei no 38. Então, repetindo, o 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer. Não recue até a bênção ser completa. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Você se perde, irmão. Não se retira, continue na sua oração, na presença de Deus. O que há de vir, virá e não tardará. Você acabou de ler aqui comigo, entenda? Você fique firme. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí você vai ver a glória de Deus. Então medite mais. Aí se você entrar no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, que você falou, eu li para você, citei. Versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, vamos para a oração, e antes da oração, eles vão colocar agora o QR Code. Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante,
E tem muito tempo, pastor, que eu sei que eu estou falhando nessa parte. E eu quero ofertar, eu quero separar a minha fidelidade ao Senhor. Então, eles vão colocar aqui o QR Code, você faz, também tem a chave Pix. Só quero que você mande também um comprovante que foi gerado através da sua transferência. Deus abençoe. Vamos para a oração? Pai, poder de Deus, eu oro agora junto com essas pessoas. Declaro a bênção de Deus nessa água. Toda dor física ou da alma, sai agora. Praga do inferno, o mal que foi feito, se essa pessoa foi vítima, meu Deus, de algum mal, de uma feitiçaria, bruxaria, meu Deus, essa pessoa ela passa mal todas as vezes quando acorda, sofre de labirintite, Deus poderoso, o Senhor é fiel para curar essa dor de cabeça constante, esse enjoo, essa pessoa, meu Deus, que tudo que faz, meu Deus, é com muita dor, é com muito sofrimento, mas o Senhor, meu Deus, levou sobre si as nossas dores e enfermidades. É o que está escrito na tua palavra. Eu declaro essa pessoa livre em o nome de Jesus. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você é o meu convidado. Vou fazer a unção da proteção em nome de Jesus. Fica aí com os testemunhos das pessoas que receberam a bênção de Deus em nome de Jesus. Até amanhã, fique na paz. O que Deus fez aí? Domingo até o senhor falou, quem tem mais algum testemunho, deu vontade de eu contar, mas como ainda não estava sacramentada a bênção, eu deixei para contar hoje. Sim. Sobre o caso de um filho meu mais velho, ele trabalhava numa empresa e eu e a minha esposa, nós estávamos orando para Deus mostrar uma oportunidade melhor para ele, certo? E fez uma entrevista numa empresa e tudo, num grupo. Aí eu estava caminhando nessa semana, aí o gestor, aliás, semana passada, o gestor dessa empresa passou e eu conhecia, né? Ele me conhecia também há longas datas e conversou comigo. Aí eu falei o assunto para ele, disse, não, seu filho já está empregado e vai começar segunda-feira agora. Para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus. E o salário Jesus. dele vai mais do que dobrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Bom dia. Bom dia, qual pastor. Qual seu nome? Vivian. Vianeide, mas me chamam de Vivian. Vivian, sim. Isso. O pastor sabe, eu cheguei para o pastor há um mês atrás, ele lembra muito bem, chorando, que minha família tinha se despedaçado. Eu tenho uma filha de 3 anos. Meu marido tinha caído na cocaína. Eu também já fui usuária há 3 anos, mas tem 4 anos que eu sou liberta pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ele também tinha sido liberto, mas com as más influências, eu também não sei, né? Por consequências da vida, ele caiu novamente. E eu cheguei para o pastor chorando e disse, minha família acabou, pastor. Eu não tenho mais esperança. Ele já saiu de casa, tá só eu e minha filha. Estou trazendo ela para a igreja. E isso estava próximo do Dia dos Pais. Ela fez a apresentação no Dia dos Pais com o grupo de balé. E eu não sabia se ele vinha. Ele veio. Eu consegui trazer ele. Ele tinha pernoitado nas drogas, mas eu consegui trazer ele. E apresentei ele ao pastor. Disse aqui, pastor, ele. Lembro como se fosse hoje. O pastor orou nele e disse, você vai trocar sua família pelas coisas do mundo, pelas porcarias do mundo. Sua filha é tão feliz aqui, você no mundo, usando as coisas. E isso mexeu no psicológico dele. Essas palavras que o pastor falou para ele. Ele ficou falando dentro de casa, eu não posso fazer isso. Eu disse, pois volta para dentro de casa. Volte para a sua família, largue as coisas do mundo, largue essa porcaria, isso não tem futuro. Ele ficando magro, ele estava muito magro, hoje ele já ganhou 7 quilos, graças a Deus. E hoje ele se acordou, nós passamos a noite trabalhando, que nós trabalhamos na beira-mar, nós temos um carrinho na beira-mar. E ele se acordou e disse, eu vou para a igreja com minha família. E pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele ainda aceitou Jesus, né? Coisa boa! Então, Deus, glória a Deus. É maravilhoso, amém. Né? Deus, ele... Coisa boa, glória a Deus, Jesus. Ele não faz, ele é lindo. Dá um espetáculo. E foi isso que aconteceu, essa maravilha. Tá aí do lado aí, firme e forte, né, servo de Deus? Eu cheguei chorando, hoje eu vou sair sorrindo. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.